Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos aqui, seja muito bem-vindo. Hoje vamos dar início a um projeto que eu estou desenvolvendo, principalmente para a questão de aprendizado, principalmente para mim, que é a instalação de um sistema operacional dentro do celular. Nós vamos tentar, eu vou tentar remover o Android e fazer a instalação de um sistema operacional compatível com aquela arquitetura. Eu estou negociando com um amigo meu, ele é técnico, e eu tentei comprar um celular barato. O mais barato que eu consegui foi R$ 260, que era um Moto G4, para eu fazer ele de cobaia. Só que ainda tá caro, eu não consigo comprar ele ainda. E aí eu tô pensando, na verdade é quase decidido, que eu vou utilizar esse carinha aqui, ó. Esse celularzinho pequeno é um Samsung J1 Mini, é bem tranquilo ele. Eu utilizo esse carinha para gravar a parte superior dos vídeos que eu gravo. Então eu acho que eu vou utilizar esse carinha aqui. Só que vê só, esse celular, ele é daqueles que tira a bateria. E ele tem alguns problemas. Por exemplo, o ATG dele, eu vou mostrar na gravação da parte de softwares que ele tem. Ele mostra que ele tem compatibilidade com o ATG, só que quando eu conecto o ATG com o teclado, não reconhece. E eu acredito que é questão de software, ou atualização de algum drive específico. Eu não fiz ainda, mas acredito que se pesquisar um pouquinho a gente consegue solucionar isso. Porque sem o ATG vai ficar inviável, porque né, é improdutivo você teclar com o celular ali, né, com o dedo. É muito ruim. E o nosso foco é a linha de comando ali, programar com o teclado, é isso que é produtividade. Então esse é um problema que eu tenho. Só que esse cara aqui também tem outro problema, a bateria. Ou seja, se eu ficar com ele 1 hora utilizando, ele vai descarregar. Aí eu vou ter que esperar mais outra hora para carregar e vai ser esse ciclo aí improdutivo. Vê só, eu vou fazer para mim, tá? Eu vou pesquisar, fazer esse projeto para mim. Eu tirei a bateria, tá? Então, ó, vê só. Aqui nós temos os conectores da bateria, tá vendo? São 3 pinos. Então, qual que é a minha ideia para esse celular, tá? Vou colocar aqui. A minha ideia é criar uma adaptação para que ele carregue. Na verdade, eu não vou soldar nada. Eu vou criar só um adaptador para que eu substitua a bateria e através de uma fonte de carregamento, onde eu coloco um interruptor, ligo e desligo, eu ligo o interruptor e ele está com corrente aqui para utilizar. Daí eu tiro a minha bateria, só que para isso eu tenho que ver certinho a questão de voltagens, amperagens aqui do celular e compatibilidade, para não ter problema, tá? Mas eu vou fazer para mim. Então, e é até bom também porque não fica esquentando tanto a bateria, né? Então fica direto na rede, então vai ficar bacana. Então eu vou fazer isso para esse aparelhinho, tá? Lembrando, é um J1 Mini. Esse celular aqui é barato, eu acho que se você for comprar 100 contos, não sei, dependendo, né? O do meu amigo é um pouquinho maior, eu queria ver se eu conseguiria comprar. Mas eu vou fazer o teste com esse para instalação do sistema operacional. Para a parte do Termux, porque eu utilizo dois, esse e esse, eu vou comprar um outro que tentar para poder substituir isso aqui depois com uma versão atualizada, beleza? Mas vamos tentar esse desafio aqui, beleza? Então nós temos 2 desafios. Primeiro, resolver a questão de bateria, né? Para que tenha um tempo de vida maior utilizando. Então isso eu já tenho uma solução. Eu preciso só deixar ela profissional, né? Comprar os equipamentos certos, os conectores certos, para que se conecte aos pinos e não saia. Então tem que ser algo que deve ser bem pensado. O segundo problema é a questão do ATG. Eu tenho que ver se realmente tem alguma solução para isso. Se for problema de software, beleza, é só atualizar algum drive e vai funcionar. Beleza? E tem as outras questões que também a gente pode verificar depois. Qual que vai ser o planejamento para a gente poder fazer a instalação aqui? Primeiro, na parte de demonstração aqui do celular, como é que ele está por dentro, a gente vai primeiro levantar as arquiteturas. Qual que é a arquitetura do celular, o processador, o tipo da arquitetura, geralmente é tudo ARM, né? Então a gente vai levantar isso, versões, etc., para a gente ter essas informações na hora da gente poder pesquisar qual que é o sistema operacional compatível. Beleza, identificamos as informações técnicas do celular, compatibilidade com processador, versões do processador. Então tendo tudo isso, aí a gente vai para a pesquisa do sistema operacional que melhor se adequa aqui. Ou seja, a gente vai pesquisar questões como consumo de RAM,
necessidade de armazenamento, quanto que ocupa de espaço. E aí tem que fazer a pesquisa verificando uma questão: quanto que eu tenho de RAM no celular, esse celular que ele tem 1 GB de RAM, quanto que eu tenho de RAM, qual versão do sistema operacional é mais compatível para rodar nesse tipo de ambiente. Lembrando que a gente também tem que pesquisar baixo consumo de memória, né, baixo consumo de energia, se for utilizar a bateria. Tem toda uma série de questões que a gente também tem que pesquisar para poder instalar um sistema operacional que não força tanto esse carinha aqui que vai sofrer, né? Então tem que ser algo que forneça tempo de vida útil para o celular e não force tanto. Por exemplo, o Android, né? O Android ele consegue rodar de boa. Será que tem alguma distribuição Linux que vai se adaptar bem também nesse cenário? É o que a gente vai testar. Então, só para concluirmos, nós iremos fazer um procedimento, ou iniciar, né, um estudo sobre instalação de um sistema operacional dentro do celular, substituindo o Android direto na memória. E esse procedimento ele vai ser feito, né, tomando como planejamento o estudo da arquitetura do celular e a compatibilidade do sistema operacional. Isso vai ser alguns pré-requisitos para que nós tenhamos sucesso. No meu caso, haverá alguns itens a mais, né, que será a questão de um adaptador para fornecer energia para o celular que não dependa 100% da bateria, porque a bateria não tem capacidade de durar muito tempo e vai esquentar muito também. Então, no meu caso, eu vou fazer essa adaptação. E um segundo problema é a questão do OTG. Nesse celular que eu vou utilizar não está funcionando, então eu tenho que verificar qual que é o problema, se é algum driver, software de atualização, enfim, isso é uma questão que eu preciso levantar, tá certo? Então, as próximas etapas nós iremos começar a parte de planejamento e nessa aula aqui nós já iremos dar uma olhada na parte inicial de planejamento, onde nós iremos ter acesso a algumas informações que nós precisamos. Como se eu quiser fazer uma formatação do celular, como é que eu faço? Então são itens básicos que nós precisamos estudar, tudo bem? Então a gente continua na sequência, estudando o celular, algumas informações sobre esse celular, né? Como é que é ele, qual o limite de memória RAM, como é que é o espaço dele. Isso tudo serve de informação para que nós tenhamos um final com sucesso, né? Uma instalação com sucesso e que foi planejada previamente com o mínimo de recursos que nós tínhamos, né? Então é importante partir desse princípio, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vai ser bacana. Eu vou aprender muito, na verdade eu estou começando assim na cega, né? Porque também eu nunca fiz isso. Aparentemente parece ser simples, né? Você fazer esse tipo de trabalho, porque se você olhar vai ser quase como fazer um boot de um sistema operacional no notebook. Mas como é um cenário novo, que eu nunca fiz, então eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender. E você também, tá certo? Então vamos embora. A gente vai dar sequência na próxima etapa, conhecendo um pouquinho do celular que nós vamos fazer esse trabalho. Então, te encontro lá. Muito bem, pessoal. Como eu não consigo entrar no modo Recover, eu vou fazer a formatação por aqui mesmo, tá? Então eu vou clicar aqui em Configurações. E aqui, ó, em Fazer Backup e Redefinir. Tem a opção aqui de fazer backup os meus dados e restaurar. Vou fazer backup específico, tá? Vamos verificar aqui, ó, restauração padrão de fábrica. Então vamos clicar aqui. Aqui vamos zerar o dispositivo. Aqui ele vai solicitar a senha que nós utilizamos aqui e vamos clicar em continuar. Aqui vamos clicar em apagar tudo e aí ele vai desligar e vamos tentar verificar se isso vai solucionar o problema do download ali no modo recovery. Então agora é um procedimento de restauração de fábrica e espero que isso aqui solucione algum problema de cache, algum problema de algum arquivo que tenha corrompido, né, algum diretório que tenha corrompido e está impossibilitando prosseguirmos. Mas vamos aguardar. O processo vai demorar um pouquinho, tá? Ele vai fazer a instalação de aplicativos, a gente vai ter que aguardar mesmo, tá? Então eu vou parar o vídeo e assim que ele concluir, eu vou verificar se está tudo certo, a gente continua. Então, pessoal, após a conclusão aqui da formatação, eu consegui identificar o problema. Na verdade é só uma questão de comandos, mas vê só aqui uma questão, informação do dispositivo. A gente vai voltar aqui, tá, para falar sobre isso, mas eu gostaria de te mostrar uma coisa. O aparelho, ó, acabou de ser formatado e o que importa aqui é uma questão sobre consumo de memória.
olha, eu tenho 960 megas e ele, da forma que está, ele está consumindo 544 megas. Ele está formatado, ele só tem os aplicativos, um monte de porcaria que ele vem instalado, que a gente não utiliza. E tudo isso está consumindo espaço, ou consumindo recurso, tá? Então, é uma questão que cabe a gente prestar atenção, tá? Mas aqui vamos voltar em outra questão. Eu vou desligar aqui. Vou desligar. Perfeito, ele desligou aqui. Eu vou realizar o procedimento que eu estava realizando anteriormente. Então, o que eu vou fazer? O botão de desligar com o botão de diminuir aqui e o botão home, todos apertados ao mesmo tempo. Vamos iniciar. Pronto, aqui ele vai entrar nesse modo. Aqui para cima eu entro nas configurações, para baixo eu restarto o celular e ele inicializa. Apertar para cima. Nessa opção era que eu estava acessando. Aqui eu consigo conectar meu cabo USB e fazer a transferência do firmware para cá e fazer a reinstalação. Mas nesse caso não é o que eu preciso. O que eu preciso é o seguinte, eu vou desligar aqui novamente, tá? Aguardar ligar. O que eu preciso é entrar no modo recovery para poder ter acesso a algumas configurações, que é por lá que nós iremos começar a tentar a nossa instalação. Então vamos aguardar o procedimento. Pronto, ele ligou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui novamente e vou desligar. Agora o procedimento que eu vou fazer é o seguinte, botão desligar, volume para cima, botão home. Então vamos lá, todos ao mesmo tempo. Perfeito. O que eu quero é a próxima tela. Essa aqui vai me importar. Posso soltar. E perfeito. Essa tela que nós queremos, tá? Aqui tem algumas opções. Nós iremos falar sobre cada um, o que faz, tá? Então, Reboot System. Ele vai fazer o reboot aqui, inicializar. A opção, se eu quiser fazer a formatação por aqui, vai ser essa daqui, ó. Whip Data Factory Reset. Então, eu consigo fazer a formatação do aparelho, tá? Aqui eu consigo fazer a questão de cache. Eu acho que vai fazer limpeza de cache das partições, se caso tiver. Aqui fazer o reboot do bootloader. Ele vai reinicializar essa telinha aqui. Desligar o aparelho. Aqui verificar a questão de logs. E essas duas aqui é as principais que nós iremos trabalhar, tudo bem? Por enquanto a gente vai fazer só a verificação do aparelho, questão de estrutura, né, de arquitetura, e depois a gente vai começar a explorar aqui, ver o que a gente consegue extrair dessas configurações, tudo bem? Eu vou apertar o botão de volume para cima e vamos dar um reboot no sistema. Perfeito, ele vai inicializar o sistema e aí a gente agora vai verificar a questão do celular. Complicado, né, que eu tive que formatar o celular para poder encontrar uma solução que só era uma tecla, modificar a inicialização selecionando outra tecla. Mas tudo bem, é assim, é um processo de aprendizado. Pronto, pessoal, aqui ele inicializou, ok? A gente vai entrar e o que eu quero aqui, ó, é essa telinha onde tem os aplicativos, tá? Esse aplicativo aqui, ó, é o DevCheck não, esse aqui é o que eu verifico se tem compatibilidade com a ATG. Nesse caso sim, ó. Nesse caso ele tem, ok? Então, só que não está funcionando. Agora que eu formatei, eu vou verificar se está funcionando, mas acredito que ainda não. Pronto, então a gente fecha isso aqui. Tem um monte de propaganda aqui. E o último aqui é o DevCheck. Esse cara aqui, ele vai fornecer algumas informações do dispositivo ou do aparelho. E é aqui que nós vamos analisar a questão da arquitetura. Demora um pouco. Esse aplicativo tem outro que é mais rápido. Isso aqui eu baixei, mas ele demora muito. Vou guardar ele aqui. E ainda tem umas propagandas aqui. Pronto, vamos fechar. Esse aqui é ruim, cara. Eu não vou usar mais não. Pronto, inicializou aqui, ó. E aqui nós temos, né, as informações do aparelho, o sistema operacional que está em uso, a parte de armazenamento, tá? Memória interna,
bateria, etc. Parte do dispositivo aqui. Mas em tese o que nós precisamos é um aplicativo que forneça as informações do celular. Qual tipo de arquitetura, qual que é a versão, qual que é o modelo, e tudo isso vai ser informações necessárias para podermos fazer a pesquisa de qual sistema será compatível. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, nessa aula a gente encerra. Foi só uma apresentação, né, alguns problemas que nós identificamos. E a gente continua na próxima aula, já com alguma opção de instalação, né, alguma tentativa. Eu já vou previamente pesquisar qual que é as opções que nós temos e vamos fazer as tentativas, tudo bem? Então é isso. Essa aula a gente encerra e continuamos com a próxima. Um forte abraço, fui!